Meus amados, bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula de português. Isso mesmo, a gente está na nossa terceira parte de análise morfológica. Antes disso, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Não se esqueçam de colocar o nome completo de vocês aqui do ladinho. Essa aula também é gravada, porque eu preciso mostrar a apresentação para vocês, mas eu estou online aqui no chat, então se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta para vocês fazerem, que vocês tenham no meio da aula, estarei ali. Também, se vocês quiserem conversar comigo depois, por WhatsApp, por onde vocês acharem melhor, estarei disponível, tá bom? Antes de dar início ao nosso conteúdo, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Eu já comentei na nossa última aula e eu gostaria de ressaltar isso para vocês. A gente sabe que está uma situação muito complicada para todo mundo. A gente realmente não consegue voltar para o sistema de aula presencial por enquanto, por questão de saúde pública mesmo, para manter todos vocês e todos nós em segurança. E como eu falei também, todos nós da equipe do Raízes somos alunos, seja de algum curso que a gente faça, ou de alguma faculdade, ou de alguma coisa que a gente esteja acompanhando. Então a gente sabe o quão difícil é acompanhar uma aula online quando está chegando notificação do WhatsApp, quando seus amigos estão te chamando para jogar Free Fire, quando o Netflix está ali na sala, quando sua mãe está te chamando para fazer alguma coisa. A gente realmente sabe que isso é muito difícil. Mas eu particularmente gostaria de perguntar, gente, como está sendo essa experiência para vocês? Porque a gente está vendo que o número de alunos assistindo às aulas está caindo cada vez mais, o número de alunos assistindo aos plantões, o número de alunos que estão fazendo os exercícios está bem baixo, e isso é muito preocupante, né? Eu conversei nas primeiras aulas de português com vocês, e eu disse que o meu objetivo aqui no Raízes, assim como o objetivo de nosso projeto, não é só fazer vocês entenderem como acentuar alguma coisa, como colocar uma vírgula, entender o que é um artigo. Isso, qualquer aula no YouTube poderia ajudar vocês. Nosso objetivo aqui no Raízes é passar um pouquinho do nosso conhecimento, e não só o conhecimento teórico, porque ninguém aqui, eu acho que não, mas ninguém aqui é um mestre em pedagogia. Ninguém aqui realmente é um professor formado. Todos nós temos as facilidades nas áreas que a gente dá aula, mas a gente está aqui porque a gente realmente acredita que a educação é uma ponte importantíssima para a vida de todo mundo. E, infelizmente, no nosso país, ela é negligenciada pra caramba, né? Vocês estudam em escolas públicas, eu estudei em escola pública, então a gente sabe o quanto isso é verdade, né? E a gente fica muito triste quando a gente vê que vocês estão desestimulados, não sei se é preguiça, não sei se é realmente uma dificuldade de acompanhar as aulas. Por isso que eu falo, gente, conversem com a gente, né? E se eu vou fazer um apelo aqui, se você está assistindo essa aula, assista até o final, tente se concentrar ao máximo que você puder, sabe? Respira fundo, vamos junto, ter mais essa aula. A gente sabe que vocês têm grupos das turmas, então, se você tá vendo que os seus colegas não estão assistindo, manda lá no grupo, pô, gente, e aí, né? Vamos assistir, de verdade. Porque nós aqui da equipe, nós estamos realmente fazendo o nosso melhor. Porque a gente acredita no melhor de vocês, tá bom? E se engajem. Vocês estão em ano de vestibulinho. Eu sei que é um saco você ter que todo dia estar lembrando de prova, exercício, aula, videoaula, mas vai valer a pena, gente. Educação sempre vale a pena. Eu já tive 14 anos, eu sei com 14, 15 anos, eu já sei o quão porre é você ter que estudar todo sábado de manhã, todo domingo, segunda, terça, quarta, mas eu digo, gente, vale a pena, tá bom? E nós estamos aqui por vocês. A equipe de português, eu, Bárbara, professora, Igor, Josué, Wesley, todo mundo da equipe do Raízes está aqui com vocês. Então, nós confiamos muito em vocês, a gente espera que vocês confiem também no nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá, vamos juntos para a nossa terceira parte de análise morfológica. Sim, essa matéria é bem grandinha, mas é bem legal também, né? E a aula de hoje é sobre pronomes, mas vou ter que ficar mudando a minha cara, que nem na última aula.
Mas, antes de tudo, a gente vai passar por uma breve revisão do que a gente já viu até então. Então, vamos lá. O que é uma análise morfológica mesmo? É o estudo das classes de palavras. Opa! Deixar meu reloginho aqui para não estourar o horário da aula. Análise morfológica é o estudo das classes de palavras, que significa que a gente está estudando o que cada palavrinha significa em uma frase, né? Então, a gente está destrinchando as frases. O que é o a, o que é o cadeira, o que é o azul. A gente está estudando todos os elementos que compõem uma frase. Até agora, a gente estudou o que é um substantivo, que é responsável por nomear os termos de uma frase. Então, quando a gente fala cadeira azul, cadeira é o substantivo, pois ele dá um nome àquele objeto em que a gente sabe que tem um encosto, que tem um assento, que tem pernas, que a gente senta. Isso é o objetivo do substantivo. O numeral é responsável por quantificar os elementos de uma frase. Então, quando a gente vê uma cadeira, duas cadeiras, meia hora, um quarto do bolo, primeiro lugar, segunda nota, números romanos de uma frase, a gente está se referindo ao numeral. Artigo é responsável por definir e acompanhar o substantivo. Então, a cadeira, o assento, uma cadeira, um assento. Artigos definidos, artigos indefinidos, a gente já viu também. Adjetivo é responsável por dar características a esse substantivo. Então, cadeira azul. Quando eu digo que a cadeira é azul, ela tem uma característica, ela tem uma qualidade ou ela tem um defeito. Assim como se eu dissesse que a cadeira é alta, a cadeira é quebrada, a cadeira é cara. Beleza? E na última aula, a gente falou um pouquinho sobre preposição, que são os termos que conectam dois termos, responsável por conectar e dar sentido a uma frase. Eu não falo para vocês, vou banheiro. Eu falo, vou ao banheiro, porque quem vai para algum lugar ou vai a algum lugar. Então, a gente usa a preposição para fazer essa ponte entre dois termos e dar sentido para a frase. Beleza? Hoje a gente vai falar de uma classe gramatical que vai ser dividida em duas partes. Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre pronomes, que é responsável por acompanhar, fazer referência ou substituir o substantivo. A gente falou disso das outras classes gramaticais e o pronome é uma classe gramatical variável. O que isso significa? Que ela vai mudar de acordo com o número ou com o gênero que a gente está falando. Então, se eu tiver singular ou plural, ou se eu tiver um gênero feminino ou masculino, isso vai mudar a forma com que a gente vai ver o pronome. Aqui a gente tem os pronomes substantivos. Minha cara tá aqui no meio da matéria. Isso não é legal. Foi. A gente tem os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. O pronome substantivo, ele é quando o pronome substitui o substantivo. Parece um trava-línguas, mas é isso. Por exemplo, eu estou aqui. Eu é um pronome pessoal do caso reto, certo? E esse pronome, ele está atuando como substantivo e como sujeito nessa frase. Eu sempre digo isso, a gente vai ver a questão de sujeito e predicado em sintaxe, que vai ser mais para frente, mas, basicamente, o sujeito é quem exerce a função na frase. Eu estou aqui. Eu, sendo um pronome, está substituindo o substantivo. Já o pronome adjetivo é quando o pronome acompanha o substantivo. Então, vamos lá. Aqui nessa frase, meus livros sumiram, a gente tem o meus, que é um pronome possessivo, né, que indica a posse, a gente vai ver mais para frente também. Livros, que é um substantivo comum, e sumiram, que é um verbo. Quando a gente fala meus livros, ele está acompanhando o substantivo, diferente do aqui eu estou, que ele está substituindo o substantivo, beleza? Pronome substantivo é quando o pronome faz esse papel de sujeito, quando o pronome substitui o substantivo, e o adjetivo é quando ele está acompanhando. Aqui
para a gente entender um pouquinho melhor qual é a real função do pronome nas frases e nos textos, eu trouxe a letra da música A Banda, do Chico Buarque. Então, vamos para a primeira parte. Antes de tomar uma aguinha. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Isso, gente, logo cedo a gente passa vergonha cantando, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. A gente falou que o pronome tem o objetivo de acompanhar, fazer referência, se referir, e substituir o substantivo. Então, quando eu falo o meu amor me chamou, ele está fazendo o quê? Ele está acompanhando o substantivo amor, né? A gente viu aqui atrás que o pronome adjetivo, então, nesse caso é um pronome adjetivo, ele não está substituindo o substantivo, ele está acompanhando. O amor é de quem? É meu. Pronome possessivo. Aqui está o substantivo, aqui está o pronome, ele está acompanhando esse pronome. Opa, o pronome está acompanhando o substantivo. No segundo caso, a moça triste que vivia calada sorriu. A gente está falando que o pronome que está se referindo à palavra moça. A gente poderia muito bem dizer que essa frase seria construída como: a moça triste. A moça era triste. Ponto. A moça vivia calada e sorriu. Ponto. Mas imagina um texto só com esse tipo de repetição, né? Vamos pensar. Maria foi à feira. Ponto. Maria comprou bananas. Ponto. Maria voltou com a sacola pesada. Ponto. Maria achou tudo caro. Isso torna a nossa fala e o nosso texto, quando a gente lê, extremamente cansativos. A gente não fala assim no cotidiano, a gente não lê textos assim. Por quê? Para evitar esse tipo de coisa, né? Porque a nossa escrita ela ficaria pobre e cansativa. Então, a gente usa termos como pronome para fazer esse tipo de referência para não ter que ficar repetindo o mesmo termo várias e várias vezes. Então, ao invés de eu dizer a moça era triste, ponto, a moça vivia calada e sorriu, a gente diz de uma forma mais leve, a moça triste que vivia calada sorriu. A gente sabe que esse que aqui, ele tá fazendo referência à moça, né? A moça que vivia calada sorriu, certo? Então, ele tá fazendo essa referência aqui a um substantivo que já foi mencionado anteriormente na frase. E, última função do pronome, a moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. Esse trecho é meio triste, né? Beleza subjetiva, todo mundo é lindo. E, de novo, a gente vê o mesmo exemplo. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para a moça feia? Não, né? Por quê? De novo, o nosso texto ficaria extremamente pobre, cansativo e repetitivo. Ao invés da gente repetir a moça feia, a gente coloca o ela. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. Quem é esse ela? A moça feia. Ela já foi mencionada anteriormente no texto, a gente não precisa repetir. Ao invés de fazer essa repetição, a gente usa um pronome, beleza? Então, a função do pronome é acompanhar o substantivo, meu amor, é se referir a uma palavra que já foi mencionada, que o que, nesse caso, se refere à moça, e substituir também, né? O ela, quem é ela? A moça. Ela já foi mencionada também. Então, não precisa ser escrita de novo. Uma coisinha aqui para lembrar, eu quero admitir para vocês que preposição e pronome sempre foram minha grande dificuldade quando eu estava aprendendo análise morfológica. E eu sempre confundi os dois, principalmente pelos dois começarem com a letra P. Então eu fiz esse gatilhozinho aqui, né, esse truquezinho, para ajudar vocês a lembrarem. Então, por exemplo, quando a gente pensa na palavra preposição, se vocês estiverem lendo o enunciado de alguma questão da ETEC, de algum texto, de alguma coisa que vocês estejam resolvendo, preposição, a gente tem
posição na palavra preposição, certo? Preposição, posição. Se a gente pensa numa ponte, pensem numa ponte, ponte mesmo, aquele rolê lá de ligar dois lugares. A posição em que uma ponte é colocada, ela tem que ser estratégica para fazer a junção entre dois lugares, certo? A função da preposição é a mesma. Ela tem que ter uma posição estratégica entre dois termos para fazer essa ponte. Tanto que quando a gente teve aula de preposição, eu usei várias vezes esse termo, ponte, 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 porque realmente é essa a função dela, conectar dois termos e dar sentido. Então, quando vocês pensarem em preposição, pensem em posição. Posição, pô, ele tem que estar numa posição certa para juntar, tananã. Essa é a função da preposição, ser a ponte entre dois termos. Já a função do pronome, né? Poxa, professora, eu vou estar no meio da prova e como é que eu vou lembrar o que é um pronome? Para que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para estudar, para aprender análise morfológica, pro cursinho da ETEC. Pro vestibulinho da ETEC, melhor. Esse é o cursinho da ETEC. Para que o pronome está aqui? Pronome, certo? O que dá nome às coisas? Substantivo. Ou seja, o pronome está aqui pro substantivo. Para substituir ele, para fazer referência, para acompanhar. Essa é a função do pronome. Quando vocês forem lembrar pronome, para que ele está aqui? Pronome. Ah, beleza? São só alguns truquezinhos para ajudar vocês a lembrar qual é a definição dessas duas classes gramaticais, tá bom? Daí, a gente tem algumas definições, algumas categorias de pronome. O mais comum deles, e o que a gente geralmente mais vê, são os pronomes pessoais. O pronome pessoal, ele recebe esse nome pessoal porque ele se refere às pessoas do discurso. Poxa, o que é uma pessoa do discurso? Vamos lá. A gente tem 3 pessoas do discurso. Estou mudando. Pronto. Foi. Quem são as pessoas do discurso? A gente tem a primeira pessoa, que é quem fala. Eu vou à festa amanhã. Mentira, não vou a festa nenhuma porque a gente está de quarentena. Mas, se eu fosse, eu diria eu, que sou a pessoa que fala. Eu sou a pessoa quem fala, logo eu sou a primeira pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso é com quem eu falo. E aí, eu perguntaria a vocês, tu vais à festa amanhã? Ok, professora, ninguém usa tu, né? A menos que você esteja no sul, a gente usa você. Guardem essa informação, porque lá na frente a gente vai ver a diferença entre tu e você. Então, aqui na pessoa do discurso, a gente usaria o tu. Tu vais à festa porque eu estou falando com você. A segunda pessoa do discurso é com quem eu falo. E a terceira pessoa do discurso, eu diria, ela vai à festa amanhã? É de quem eu estou falando. Ela é uma terceira pessoa. Então, a primeira pessoa é quem fala, segunda com quem eu falo, terceira de quem eu falo. Beleza? Voltando aqui, o pronome pessoal tem 2 características. Tem 2 classificações, desculpa. A gente tem o pronome pessoal do caso reto. Reto por quê? Porque ele diretamente substitui o substantivo. Lembra quando a gente viu lá em pronome substantivo de eu estou aqui? Isso é um pronome pessoal do caso reto, porque ele diretamente está substituindo o substantivo e é um sujeito, ou seja, é quem está fazendo a ação na frase. E a gente tem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Olha que palavra bonita, oblíquo, que é um objeto do verbo. O que raios é um objeto do verbo? A gente vai ver mais para frente em sintaxe, mas como vocês estão estudando parte por parte, a gente vai colocar já essa definição aqui, assim como o sujeito, assim como outras coisas que vão aparecendo, porque o estudo do português é algo que se conecta, beleza? Então, em pronome pessoal, a gente tem reto e oblíquo. A gente já aprendeu as pessoas do discurso.
E aqui, gente, é uma tabelinha, assim como eu sempre falo para vocês, desde a aula de acentuação gráfica, de quando a gente começou a ver a análise morfológica, tá tudo bem se vocês não decorarem tudo, se vocês não pegarem tudo de primeira, porque, né, too much. Mas eu quero sempre lembrar vocês que esse conteúdo, que esse material, que esse PDF, essa aula, sempre vão ficar aqui para consulta de vocês, e é para isso mesmo que elas têm que ser, para consulta, para estudo, tá bom? Então eu deixei essa tabelinha aqui para vocês saberem quais são os pronomes. No caso reto, que são os pronomes que diretamente substituem o substantivo, a gente tem singular, primeira pessoa, quem fala? Eu. Segunda pessoa, com quem eu falo? Tu. Terceira pessoa, de quem eu falo? Ele ou ela. No plural, primeira pessoa, quem fala? Nós. Segunda pessoa, com quem eu falo? Vós. Terceira pessoa, de quem eu falo? Eles e elas. A mesma coisa acontece nos pronomes pessoais do caso oblíquo. Primeira pessoa do singular, que é eu que falo, me, mim, comigo. A segunda pessoa é com quem eu falo, te, ti, contigo. A terceira pessoa é de quem eu falo, se, consigo, o, a, lhe. Assim parece meio abstrato, meio estranho, mas quando a gente for para alguns exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Assim, a mesma coisa acontece com o plural. Quem fala, nos, conosco. Com quem eu falo, vos, convosco. E de quem eu falo, se, consigo, os, as, lhes. Para entender um pouquinho a diferença entre o pronome pessoal do caso reto e oblíquo, eu trouxe uma música do Legião Urbana para a gente entender um pouquinho melhor. Ela passou ao meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então sorriu para mim. Foi assim que eu a conheci. Então vamos lá. Ela e eu, que estão em rosa, são pronomes pessoais do caso reto. Caso vocês não lembrem, tem essa tabelinha aqui sempre para vocês consultarem. Ela e eu são pronomes pessoais do caso reto. Ela passou do meu lado. Ela está substituindo o substantivo, certo? E está sendo o sujeito da frase. Ela que está fazendo a ação de passar do lado do, sei lá, do Renato Russo, que está cantando a música. Ela passou do meu lado. Oi, amor. Eu lhe disse. Eu sou o sujeito dessa frase, porque eu estou dizendo algo a ela, certo? Sendo assim, é um pronome pessoal. Eu lhe falei. Vamos lá. Para quem lhe falei, né? A quem se refere esse lhe? Ela. A gente já mencionou ela anteriormente. Eu poderia dizer essa frase assim: eu falei para ela. Você está tão sozinha? Mas o autor dessa letra preferiu usar o pronome lhe, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, para se referir a ela, que é um pronome que já foi mencionado anteriormente. Eu lhe falei, você está tão sozinha. Então, né? Ela, de novo, um pronome. Ela então sorriu para mim. Para quem ela sorriu? Para mim, certo? Que é um pronome pessoal do caso oblíquo. Foi assim que eu a conheci. De novo, esse a aqui está se referenciando a quem? Ela. Eu poderia dizer, foi assim que eu conheci ela. Ela então sorriu para mim, foi assim que eu conheci ela. Ia ficar muito repetitivo. De novo, a gente ia ter um texto pobre, a gente ia ter um texto repetitivo e cansativo. Ao invés da gente fazer isso, a gente utiliza os pronomes. Uma coisa que a gente tinha abordado na aula passada e que a gente vai voltar a falar é a diferença entre os as nessas classes gramaticais. Na nossa primeira
aula de análise morfológica, a gente aprendeu o que é um artigo definido feminino. A, certo? Na nossa segunda aula, a gente aprendeu o que é uma preposição. A. E hoje, a gente está aprendendo... Deixa eu voltar aqui para a planilhazinha. Olha aqui, nós temos A de novo. Como raios, professora, eu vou saber diferenciar esses As? Eu trouxe para vocês algumas frases que vão nos ajudar, assim como nos ajudaram na última aula, a saber a diferença entre o uso dos As, né? Vamos lembrar que artigo é uma classe gramatical variável, ou seja, de acordo com o gênero e com o número, singular ou plural, feminino ou masculino, ele vai ter essa alteração. Preposição, que é a nossa ponte, é invariável. Não interessa de qual gênero eu estou falando, ou de qual singular ou plural que eu estou falando, não tem nenhuma variação. Pronome, a gente acabou de ver, é variável também. Então, vamos lá. Ontem compramos a casa que desejávamos. Eu já falei isso na última aula e vamos tentar esse método de novo. Se a gente passar toda essa frase para o plural, né? Será que esse A tem essa variação? Então, vamos lá. Ontem compramos as casas que desejávamos. Olha só, as casas. Teve essa variação, né? E qual é a função desse A aqui na frase? Ele está ligando alguma coisa? Ele está sendo a ponte para algum termo? Não. Ele está acompanhando esse substantivo que é a casa. Então, a gente sabe que ele está acompanhando o substantivo. A gente sabe que ele tem a variação, então logo ele não é uma preposição. O que ele pode ser? Um artigo. Então, esse primeiro A aqui, ele é um artigo definido feminino. A casa. Se a gente passa, ontem compramos as casas que desejávamos, ele acompanha a flexibilização de singular ou plural. O que não acontece nessa frase. Ana vai a muitas festas. Quem vai a algum lugar ou para algum lugar. Olha só, quem vai a. Olha, vai a. Putz, será que é uma preposição, né? Porque se a gente tenta isso aqui nessa primeira frase, quem compra alguma coisa. Tá, esse alguma coisa, não tô falando um A aqui, mas aqui eu tô falando um A, né? Então talvez seja uma preposição. Vamos tentar passar essa frase no plural para ver se é um artigo ou um pronome, né? Vamos lá. Elas vão a muitas festas. Ou eles vão a muitas festas. Eu posso colocar aqui 300 milhões de pessoas vão a muitas festas. Esse A não vai ter flexibilização. Não importa se você mudar o gênero ou se você mudar o singular ou o plural. Não vai ter essa flexibilização. Logo, ele é uma preposição. Quem vai a algum lugar ou para algum lugar. Nesse caso, vai a algum lugar. E lembrando, gente, preposição a antes de plural não vai crase. Então, é por isso que aqui a gente não tem uma crase, beleza? Procurei a bolsa em toda parte, mas não a encontrei. Como essa frase também poderia ser dita? Procurei a bolsa em toda parte, ponto. Mas não encontrei a bolsa, ponto. O que acontece se a gente repetir esse termo várias e várias vezes? Nosso texto vai ficar repetitivo, nosso texto vai ficar cansativo, certo? Ao invés disso, a gente usa um recurso para fazer referência a um substantivo que a gente já mencionou anteriormente na frase, que no caso é a bolsa. Quando a gente faz o uso dessa classe gramatical que referencia um substantivo, a gente está falando de um pronome, certo? Então, esse A aqui, ele está fazendo referência a um substantivo. Quando ele faz referência a um substantivo, ou substitui ou acompanha, a gente está falando da classe de pronomes. Vamos passar essa frase para o plural também. Procurei as bolsas em todas as partes,
mas não as encontrei. Vejam, essa classe gramatical também é variável de acordo com o gênero ou singular ou plural, beleza? Sempre que vocês estiverem diante de um texto e vocês tiverem dúvida se vocês estão falando, se o texto está falando de um artigo, de uma preposição ou de um pronome, lembrem disso. Primeiro de tudo, interpretação de texto. Entendam o que o texto está querendo dizer a vocês. Se estiver com muita dificuldade, tenta passar a frase para o plural, tenta fazer essa perguntinha aqui do verbo, quem vai a algum lugar, quem vai para algum lugar, né? Quem compra alguma coisa. Tentem fazer essas perguntas a vocês, que isso sempre ajuda a gente a entender qual classe gramatical que a gente está se referindo, beleza? Aqui tem explicação para quando vocês forem estudar. E aí a gente vai para a classe dos pronomes possessivos, que, como é autoexplicativo, indicam uma relação de posse. Eu não coloquei aqui, mas esses pronomes aqui também se referem... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tchururu. Opa! Esses pronomes também se referem às pessoas do discurso. Primeira pessoa, de quem eu falo. Segunda pessoa, com quem eu falo. Terceira pessoa, de quem eu falo, né? Então, aqui. Pronome possessivo, meu, minha, meus, minhas. Coisa de quem tá falando. Teu, tua, teus, tuas, certo? Com quem eu estou falando. Vamos lembrar do tu, né? Tu vai à festa? Esse é teu ingresso? E seu, sua, seus, suas. Se refere a uma pessoa terceira. Assim como a gente faz no plural. Nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vosso, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas. Terceira pessoa do plural. Certo? Aí eu trouxe uma outra música, dessa vez do Tom Jobim. Vem cá, Luísa, me dá a tua mão, que o teu desejo é sempre o meu desejo. Olha que coisa linda, né? E aí, quando a gente analisa os pronomes que estão aqui na frase, né? Olha só, eles não estão substituindo o substantivo. Mão, desejo e desejo continuam aqui. Eles só acompanham, porque lembra, o único que tem essa função de substituir o substantivo diretamente é o pronome pessoal do caso reto. Reto, diretamente ele substitui o substantivo. Esse, no caso, está só acompanhando. E fazendo referência, né? Então, vamos lá. Minto, eles não está acompanhando, desculpa, gente. Ele está fazendo referência a um substantivo que já foi mencionado na frase anteriormente, que é o Luísa, né? Luísa é um substantivo próprio, né? Lembra, gente? Substantivo próprio é aquele de uma pessoa, de um indivíduo, de uma pessoa, de uma coisa específica. Geralmente escrito com... Geralmente não. Sempre é escrito com letra maiúscula. Então, vamos entender como é que esse pronome aqui está fazendo referência a esse substantivo próprio. Tua mão. Quando a gente fala, vem cá, Luísa, me dá a tua mão. Eu tô falando a tua mão, mão de quem? Mão da Luísa. Me dá a tua mão, que o teu desejo de quem? Teu desejo, a gente tá falando do desejo de quem? Do desejo da Luísa. O teu desejo, Luísa. Que o teu desejo é sempre o meu desejo. Nesse caso, a gente está falando teu desejo, desejo da Luísa, que já foi mencionado anteriormente. E o meu desejo é o meu, primeira pessoa, de quem está cantando ou de quem compôs essa música. Beleza? Ficou claro, gente, o uso dos pronomes possessivos? A gente vai agora para um pronome que também é super tranquilo de entender, que são os pronomes demonstrativos. Eles demonstram, situam ou indicam a posição de alguma coisa.
Vamos passar para cá. Eu quero que vocês prestem atenção nos desenhos que eu coloquei aqui. Vamos ao primeiro. Este álcool gel está acabando. Quando a gente pensa nessa imagem aqui, é a pessoa que está utilizando o álcool gel que está falando. Logo, este álcool em gel está próximo de quem está falando. Então, a gente utiliza o pronome demonstrativo este. Quando a gente está falando de algo que não está próximo da gente que está falando, mas sim algo próximo de com quem a gente está falando, a gente usa o pronome demonstrativo esse. Olha aqui o desenho dessas duas menininhas. Esse celular é bom? A menina que está falando com uma outra menina, e eu pulei, está falando com uma outra menina, e o celular não está próximo a quem está falando, e sim próximo com quem ela está falando. Objeto próximo da pessoa com quem se fala. E nessa última situação aqui, aquele filme foi muito bom. Foi mesmo, né? As duas meninas estão conversando e elas estão se referindo a algo, na verdade, desculpa, que não está próximo de nenhuma das duas. Está afastado das duas pessoas, tanto de quem está falando, tanto da pessoa com quem está se falando. É a mesma coisa que eu dizer para vocês. Esta garrafa d'água é transparente, certo? Esta garrafa d'água está próxima de mim, que estou falando, certo? E se eu perguntasse para vocês, esse celular ou esse computador que você está assistindo a videoaula está carregado? Ou é bom? Entendam? Esse se refere a coisa que não está próxima a mim, que estou perguntando ou que estou falando, mas sim a pessoa com quem eu estou falando, que são vocês. E se eu falasse para vocês, aquela ETEC que fica em Perus é sede do Projeto Raízes. Aquela ETEC não fica próxima, nesse caso aqui, nem de mim e nem de vocês, mas sim está distante dessas duas pessoas aqui, eu e vocês, beleza? Compreenderam? Assim como os outros pronomes, eu vou deixar aqui uma tabelinha. Tem esse troço laranja aqui. Ignorei esse troço laranja, não sei porque tá aparecendo. Mas a gente tem essa tabelinha para saber como e quando usar os pronomes demonstrativos. Então, por exemplo, eu estou falando de um substantivo do gênero masculino, tá próximo de quem fala no plural. Então, eu vou utilizar estes. Vamos lá. Estes fones de ouvido de hoje em dia não duram nada, né? Tá próximo de quem tá falando. Agora, se eu vou usar um pronome que está no feminino, no singular e próximo de com quem se fala. Essa camiseta que você está usando é muito bonita, né? A camiseta, o objeto a qual eu estou falando, não está próxima de mim, e sim está próxima de vocês, que são as pessoas com quem eu estou falando. Logo, então, entendam essa diferença entre o esta, essa e aquela, que é se a gente falar. Aquele tempo em que a gente podia sair na rua era muito bom, né? Aquele tempo está longe tanto de mim que estou falando e de vocês, que são as pessoas com quem eu estou falando. E tem a classe invariável também, né? Que não tem efeito nem do singular e plural, nem da numeração, e nem do gênero, nem do masculino e nem do feminino. Então, isto. De quem é isto? Né? Em vez de falar caneta, eu vou pegar aqui e falar, de quem é isto, gente? Tá próximo a mim. Se eu deixar a caneta aqui em cima da cama, né? Ou se a gente estivesse em sala de aula e estivesse na mesa de um aluno e eu falasse, eu quero essa caneta emprestada, eu ia falar,
me empresta isso, porque tá perto de com quem eu estou falando, e não perto de mim, né? E eu podia falar também aquilo lá fora da ETEC, alguém sabe quem fez, né? Porque não tá perto nem de mim, que sou a pessoa que fala, e nem da pessoa com quem eu falo. Sucesso? Esses são os pronomes demonstrativos. E por fim, da aula de hoje, a nossa última classe de pronomes são os pronomes de tratamento, que são a forma de se falar de acordo com a pessoa com quem eu falo. Aqui eu já trouxe uma tabelinha de pronomes, porque eles são muito úteis quando a gente está estudando pronomes e principalmente na questão de interpretação de texto, né? Porque se a gente vê aqui, Vossa Majestade é um pronome que a gente usa para se referir a reis e imperadores. Poxa, professora, mas eu nunca vou falar com rei ou com imperador. Não, provavelmente não, né? Mas o que pode acontecer no caso dos pronomes é cair um exercício assim. Tem um texto, né? Uma carta falando Vossa Majestade, tal, 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 tal. E o enunciado da questão C. Identifique a quem se refere esse pronome de tratamento. E nas alternativas ter, tipo, príncipe, princesa, altas autoridades, tratamento informal, reis e imperadores. Ou até mesmo na prova do vestibulinho da ETEC não tem redação, mas vocês podem se deparar ao longo de alguma outra coisa que vocês forem fazer, seja na escola ou algum outro curso, algum outro vestibulinho que vocês vão prestar, que vocês tenham que escrever uma carta, né? E imagina se como tema da redação, dada a pandemia do coronavírus, escrevam uma carta para a autoridade da sua cidade para relatar como está a situação de saúde pública. E aí, gente, qual termo que vocês vão usar, né? Então eu trouxe alguns pronomes e o emprego delas. O você, a gente usa no tratamento informal, então eu falo vocês falam geralmente com seus pais, para aqueles que não chamam os pais de senhores e senhoras, com os amigos de vocês, com as pessoas que vivem no cotidiano. Vossa Alteza, a gente usa para príncipe, princesas e duques. Eminência, para cardeais, que são uma categoria da Igreja Católica de hierarquia. A gente tem a Vossa Excelência, que são altas autoridades, pode ser algo mais amplo. Tanto Vossa Excelência quanto Vossa Senhoria são utilizados para altas autoridades. Daí vocês veem qual se adequa mais à situação. Vossa Magnificência é para reitores de universidades. Reitores, para quem não sabe, são os diretores, geralmente é a instituição máxima de uma universidade ou de algum campus de curso de universidade. Vossa Majestade, reis e imperadores. Vossa Meretíssima, juízes e juízas, né, do campo do direito, é um juiz mesmo, uma juíza. Vossa Reverendíssima, sacerdotes, que de novo são uma classe hierárquica da Igreja Católica. Vossa Senhoria, altas autoridades. Vossa Santidade, a gente usa apenas para papas. E senhor e senhora é um termo que a gente usa para formalidades, né? Ou para pessoas idosas. Então, sei lá, você não tem intimidade com o professor e você vai chamar ele de senhor ou de senhora, mesmo que essa pessoa não seja idosa, né? É um termo que a gente utiliza por formalidade. E aí, a gente tem aqui o que eu já comentei para vocês, para não confundir. Tu e você. Ainda as pessoas do Sul também não utilizam tanto o tu assim, né? O você é mais comum no nosso país. Mas as pessoas do Sul utilizam, no resto do país a gente fala você. Mais uma coisa importante para vocês não confundirem é, quando a gente fala tu, a gente está falando da segunda pessoa. Vamos lembrar das pessoas do discurso. Segunda pessoa é a pessoa com quem eu falo, né? Então, tu
tu aí mesmo que está assistindo a videoaula, é do singular, né? Porque tu é do singular, vós é do plural, mais de uma pessoa. Então, ele é um pronome pessoal do caso reto. Se eu for utilizar, eu vou utilizar ele substituindo o substantivo. Já o você, que apesar de mais comum na nossa fala e na nossa escrita, é um pronome de tratamento, um pronome de tratamento informal, né? Que entra aqui nessa listinha. Tem o você. Então, apesar de serem termos que a gente usa quase de forma similar, o tu e o você, elas têm classificações de pronome diferentes. O tu é um pronome pessoal do caso reto e o você é um pronome de tratamento. Beleza? E para estudar mais, gente, eu admito que pronome, principalmente pronome, sempre foi, assim como eu falei com pronome e preposição, mas sempre foi uma matéria que eu sempre tive muita dificuldade, porque tem várias categorias, é um pouco difícil de entender aonde raios ele vai na frase, ele está se referenciando, ele está substituindo, né? Então, o que eu recomendo, gente? Além de rever essa aula, além de estudar, além de fazer os exercícios, além de assistir a live da Bruna, eu vou passar esses dois conteúdos aqui que eu achei muito interessante. O primeiro deles é o vídeo que eu já mandei para vocês no WhatsApp, que é esse Pronomes do Descomplica. Tem 4 minutinhos, ele é em formato de mapa mental e ele explica um pouquinho mais, de forma bem dinâmica, como funciona o uso dos pronomes. E a outra indicação é o canal Português com Letícia. Ela é uma professora que eu gosto muito, eu sempre assisto às aulas dela, principalmente para montar o conteúdo aqui para vocês. E ela fez esse vídeo que é um teste de português, de classes de palavras, ou seja, é um teste sobre análise morfológica. Se você quer estudar um pouquinho mais, se você quer ver qual o seu nível de conhecimento em análise morfológica, dá uma olhadinha nesse vídeo. O PDF vai estar no Moodle, então se você acessar agora o Moodle, esse PDF já vai estar lá. É só clicar, ó, tá vendo que tem uma mãozinha? Aqui não tem nada, aqui tem uma mãozinha. É só clicar que já vai direto pro vídeo, beleza? Gente, como sempre eu digo e como eu já comecei essa aula falando, a gente realmente tá dando o nosso melhor para essas aulas, já tô até rouca, mas para as nossas aulas, para os nossos conteúdos, para os exercícios que a gente realiza. Então, por favor, acompanhe os nossos conteúdos, acompanhe os exercícios. A Bruna, toda terça-feira, faz o plantão às 8 horas com análise de exercício, interpretação de texto. Gente, interpretação de texto a gente já comentou, é a matéria que mais cai no vestibulinho da ETEC. Então, interpretação de texto, ela reforça algum ponto que vocês não tenham entendido nas aulas. É incrível, de verdade. E se vocês não puderem assistir na terça-feira às 8 horas, fica gravado aqui no YouTube, tá bom? Todo o material tá lá no Moodle. A gente tem tudo organizadinho na pasta de português. Toda semana também a gente tem exercícios no Moodle, tá? Então, lá tem exercícios, na hora vocês já sabem se vocês acertaram, se vocês erraram. A gente sempre tenta deixar um comentário também para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, né? Então, façam esses exercícios e muito obrigada pela atenção. Olha só, gente, já estou sem voz nessa aula. Muito obrigada pela atenção, gente. Daqui 15 minutinhos a gente tem aula de biologia, tá? Então vão no banheiro, tomem um cafezinho, comam uma bolachinha, se espreguicem, que a gente ainda tem mais aula por hoje, tá bom? Não se esqueçam de passar álcool gel na mão, de ficar em casa, de se informarem, comerem bem, tomarem água direitinho, tá bom? E estudarem. Afinal, final do ano tá logo ali e a gente tem vestibulinho da ETEC, tá bom? Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana e uma boa semana para vocês também. Até a próxima!